Estou aí com hoje mais um vídeo. Hoje esse vídeo eu vou falar aqui sobre um assunto também muito importante, que é sobre fé e adoração. Então, uma coisa está unida na outra, a fé e a adoração. Então, nós vamos ver porque isso envolve religião, né? Então, cada uma religião tem uma maneira de falar da palavra de Deus. Agora tem uma que eu já até disse na última vez que eu estava conversando com vocês, que eu estava no vídeo de uma aí que é o poder mundial de Deus. Essa aí, esse homem que é o dirigente geral dela, né? Que vocês sabem o que é que está acontecendo com relação a essa igreja e as coisas que ele falou sobre venda de feijão que cura, né, o vírus, né? Então, isso aí a gente tem que distinguir uma religião de outra. Toda religião fala em Deus, mas nem todas levam a Deus. Principalmente essa do pastor Valdemiro. Tá certo? Eu não estou para falar mal de igreja nenhuma, mas vamos ver aqui, né? A pergunta é: todas as religiões são iguais? Será que todas elas levam a Deus? É o que eu acabei de dizer, né? Será que todas elas levam a Deus? Então, isso é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, né? A Bíblia mostra dois aspectos que nos dão a resposta. Será que é necessário pertencer também a uma organização religiosa para você ter fé em Deus, para você conversar com Deus, para você conhecer Deus? Então, vamos ver aqui, primeiramente, né, se todas as religiões são iguais, porque isso é importante, né? Vamos ver o que a Bíblia diz com relação a esse assunto. Não, as religiões não são iguais. A Bíblia tem muitos exemplos de religiões que desagradam a Deus. Elas podem ser classificadas em dois tipos. Então, são dois tipos de religiões que desagradam a Deus. Vamos ver qual. Tipo 1, a religião que adora deuses falsos. Tem uma religião que adora deuses falsos. A Bíblia descreve a adoração de Deus falso como inútil e sem proveito. Deus ordenou à antiga nação de Israel: não adore outros deuses, adore somente a mim. Quando os israelitas adoravam outros deuses, a ira de Deus se estendia sobre Israel. Vamos ver o que diz em Jeremias, capítulo 10, versículo 3 e 5. Depois, no capítulo 16, 19 e 20. Porque é sempre importante verificarmos o que a Bíblia diz. Pois os costumes dos povos são uma ilusão. Seus ídolos são apenas uma árvore derrubada da floresta, trabalhada pelas mãos dos artesãos com sua ferramenta. Eles a embelezam com prata e ouro e os afixam em pregos e martelo para que não caiam, assim como um espantalho, um pipinal, eles não falam. Precisam ser carregados, pois não andam. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nada de mal, nem podem fazer nada de bom. Então, isso aqui está aqui claramente em Jeremias, no capítulo 10, versículo 3, versículo 5, né? Não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, como vocês sabem que no meu vídeo eu não falo mal de igreja nenhuma, mas eu tenho que expor algumas coisas, né? Principalmente essa profecia de Jeremias. As pessoas, às vezes, fazem um santo, né, e começam a adorar aquele santo. Esse santo não fala, não enxerga, não vê, né? Então, eles não valem para nada. Eu não estou falando mal de algumas igrejas, principalmente da igreja católica. Eu não estou falando mal dos católicos. Eu estou dizendo apenas o que a Bíblia está dizendo, né? Porque, como eu já disse, eu não pertenço a igreja nenhuma, eu não pertenço a seita nenhuma. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus e também aqui estou para respeitar a fé de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua fé de acordo com a religião que ele está frequentando, tá ok? E de acordo com o ensinamento que aquela religião passa para ele. Então, não estou aqui para discutir questões religiosas. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Vamos ver o que diz
em Jeremias, no capítulo 16, versículo 19 e 20. Ó Deus, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da aflição. A ti virão as nações desde os confins da terra, e elas dirão: nosso antepassado herdeiro pureza, falsidade, coisas vãs, inúteis, que não são de nenhum proveito. Será que o homem pode fazer para si deuses, que na realidade não são deuses? Pronto, tem pessoas também, né, que tem aquela seita do budismo, né, que eles adoram o budismo. Então, o que se quer dizer? Eles consideram o budismo como se fosse um deus deles. Estou aqui mais uma vez para dizer que eu respeito, né, essa decisão, certo? E é importante isso, né? Cada um tem a sua fé, tá ok? Mas vamos ver lá o que Jeremias disse, né, sobre essa questão também da religiosidade. Bom, vamos ver o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Depois nós vamos ver o versículo 23 também. Vamos ver o que diz em questão a igrejas, as religiões, né? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Leiam aí nas suas Bíblias, se vocês estiverem com a Bíblia. Diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Aqui é o próprio Deus se referindo que não é para ter nenhum outro Deus além do próprio Deus que nós conhecemos, que é o Deus vivo, né? Em Êxodo 23, 24 diz: não se curve diante dos deuses dessas nações, nem os sirvam, e não imite as suas práticas. Pelo contrário, destrua-os e quebre em pedaços as suas colunas sagradas. Naquela época de Babilônia, né, os babilônicos eles adoravam vários tipos de deuses falsos, feitos de esculturas. Eles adoravam. Os egípcios também adoravam deuses falsos. Então, Deus não aprova esse tipo de coisa. Isso é religião falsa, que adora deuses, que adoram santo, imagens, que nada fala, nada ouve, nada se vê. Eu não estou aqui para discutir coisa de meter pau em igreja nenhuma, mas estou aqui para falar da palavra de Deus. Vamos ver o que diz em Números, capítulo 25, versículo 3, com relação a essa situação. Assim Israel começou a adorar Baal de Peor, e Deus ficou furioso com Israel. É o que eu falei com vocês, esse Deus de Peor era o Deus Baal, o Deus da antiguidade, da época da Babilônia, da época dos sírios. Era esse Deus que eles adoravam. Eles tinham tanta fé nesses deuses falsos que faziam um sacrifício com vidas humanas. Chegaram até a sacrificar crianças com um Deus desse, que não fala, que não anda, que não enxerga, que não vê. Hoje existe também vários deuses desse tipo esparramados aí pelo mundo. Várias estátuas, várias coisas, que o pessoal leva muita fé nas estátuas, leva muita fé no santo, mas esquece de levar fé no verdadeiro Deus, que é o vivo, que é o Criador do céu e da terra. É nesse que você tem que levar fé, é nesse que você tem que orar por ele, porque esse você vai ter a resposta do que você quer de melhor para a sua vida. Agora, você orar por uma imagem, você orar por uma estátua, você orar por um Deus Baal daquela antiguidade, isso não vai lhe resolver nada, que ele não vai lhe ouvir nada, nem vai fazer nada por você, a não ser piorar a sua situação, pior do que já está, né? Nesse caso. Então, vamos lá. Deus não mudou sua opinião sobre a adoração dos chamados deuses, quer dizer, Deus não mudou sua opinião com questão de pessoas que adoram deuses falsos. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois, embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, aquele que está no céu, e de que procedem todas as coisas, e nos vestimos para Ele. E há um Senhor, Jesus Cristo,
por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Que coisa linda esse texto de Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Fala de Deus, o Pai, e fala também de Jesus Cristo, que nós temos que adorar o Deus Pai, e saber que tem Jesus Cristo também a nosso favor. Olha que coisa linda. Vamos ver o que diz em Gálatas, capítulo 8, Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: contudo, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos dos que não são realmente deuses. Ou seja, quantas vezes a pessoa não conhece o Deus verdadeiro, o Deus vivo, esse que lhe dá a sua vida, que lhe dá o ar para você respirar do dia a dia, que manda chover tanto para o bom como para o ruim. Esse que é o Deus vivo, é esse a quem você tem que prestar adoração e louvor, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele ordena que todos os que queiram adorá-lo parem de se associar com os que praticam a religião falsa. Sai do meio deles, separai-vos. Isso é Deus dizendo: saia do meio deles, separai-vos. Vamos ver o que diz. Se todas as religiões fossem iguais e levassem a Deus, por que Ele te daria essa ordem? A questão é essa. Se todas as religiões fossem iguais, por que é que Deus daria essa ordem? Que está aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 17. Vamos verificar o que diz lá realmente. Porque é sempre importante a gente verificar o que diz. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois quem afinidade à justiça tem, o que é contra a lei, ou quem a luz tem em comum com a escuridão. Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo de um Deus vivente, como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Deus. Pare de tocar em coisas impuras, e eu os acolherei. Isso aí é Deus dizendo. Deixaremos de prestar homenagem a imagens, santo, essas coisas, que isso aí nada vai resolver na sua vida, nada vai lhe resolver. Mas procura o verdadeiro Deus, esse que eu falei, que está no céu, que olha para você, que se preocupa com a sua vida, com a vida da sua família. Procurai e você encontrará Ele. Leia as escrituras bíblicas e você vai entender. Se você ler as escrituras bíblicas, você vai ver que Deus quer se aproximar de você, mas para isso você tem que ler as escrituras bíblicas, você tem que entender o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não mente, tudo que está lá é verdade. Mas vamos continuar aqui. O segundo tipo: religiões que adoram o Deus verdadeiro de um modo que Ele não aprova. Tem também as religiões verdadeiras, mas que adoram a Deus de uma maneira que Deus não aprova. Vamos dizer aqui: às vezes os israelitas adoravam a Deus usando práticas e crenças similares à adoração de deuses falsos. Mas Deus rejeitou esse costume de misturar a religião verdadeira com a falsa. Está escrito em Êxodo, capítulo 32, e versículo 8. Vamos ver lá o que diz isso, que diz, né? Desviaram-se depressa do caminho que ordenei que seguisse, fizeram para si uma estátua em forma de bezerro e estão se curvando diante dela, oferecendo-lhe sacrifício e dizendo: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Aqui, essa passagem é quando Moisés subiu ao monte para que Deus lhe entregasse, né,
os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio Deus. Então, quando Moisés demorou um certo tempo lá em cima, que ele desceu, né, da montanha, o que acontece? Encontrou eles já, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. Isso foi desagradável a Deus. A reação de Moisés de imediato foi pegar a tábua dos 10 mandamentos e pá, jogar no chão e quebrar, porque foi escrito com o próprio dedo de Deus na pedra. Foi uma coisa tão grave, um pecado gravíssimo. Então é isso. Vamos ver o que diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 e 4. Vocês devem destruir completamente todos os locais onde as nações que vocês expulsaram serviram aos seus deuses, seja nos montes altos, seja nas colinas, seja debaixo de qualquer árvore frondosa. Vocês devem demolir os altares deles, destroçar suas colunas sagradas, queimar no fogo seus pestes sagrados e derrubar as imagens esculpidas dos seus deuses, apagando o nome deles daquele lugar. Não adorem a Deus, se Deus do modo como eles adoram os deuses deles. Então aqui está dizendo que não é para adorar o verdadeiro Deus, da mesma maneira que a pessoa adorava aqueles deuses falsos, aqueles ídolos. Lá no Egito, como eu havia dito, existia vários tipos de Deus. Deus da lua, Deus do rio Nilo. Eram muitos deuses que eles tinham, e os egípcios tinham um Deus que eles tinham até medo de sair à noite por causa desse Deus. Então, existe, sim, Deus detesta quem adora esses tipos de coisas. Jesus condenou os líderes religiosos de seus dias por causa do modo como adoravam a Deus. Eles queriam parecer devotos, mas eram hipócritas e desconsideravam os assuntos mais importantes, a lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Naquela época, aquelas pessoas, os israelitas, eles criticavam Jesus, não acreditavam, queriam sempre arrumar uma maneira de colocar Jesus em contradições das coisas que ele falava. Vamos ver o que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23, da época do tempo de Jesus. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o 10º da hortelã, do edro e do cominho, mas desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas eram as coisas que precisavam ser feitas, mas sem desconsiderar as outras. Jesus disse isso a eles, chamava aquele povo de hipócrita, povo falso. Por fora eram bonitos, mas por dentro era como se fossem túmulos. Imagina, você vê um túmulo por dentro, como que é, fede, horrível, uma visão que ninguém quer ver. Era isso que Deus falava deles, daquele povo hipócrita. Da mesma forma, hoje as pessoas só podem chegar a Deus por meio de uma religião que ensina a verdade. Essa verdade é encontrada na Bíblia. Que coisa linda! Se você quer encontrar uma religião, você vai encontrar essa religião na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver o que diz em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e os que adoram têm de adorá-lo com Espírito e verdade. Está vendo? Você tem na Bíblia, você lê na Bíblia, você aprendendo a palavra de Deus, você está adorando Deus em Espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Vamos ver o que diz em João 17, capítulo 17, versículo 17 agora. Santifica-os por meio da verdade e da tua palavra. É a verdade. Olha que coisa boa, a pessoa santificar-se por meio da verdade e da palavra. Quem que era a verdade? Jesus Cristo. Quem era a palavra? Jesus Cristo. Então, são essas coisas. Vamos ver o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Esse texto ele é muito conhecido de muitas pessoas que se dizem ser religiosas, mas quase nenhum deles coloca em prática o que está escrito aqui. É difícil para eles, viu? Porque as religiões que promovem ensinamentos contrários ao que a Bíblia diz, na verdade, afastam as pessoas de Deus. Muitos dos ensinamentos que as pessoas acham que são bíblicos, como, vou dizer algumas, a trindade, a imoralidade da alma, a imortalidade da alma e o tormento eterno. 3 coisas que a igreja que é falsa ensina: a trindade, a imortalidade da alma, diz que a alma é imortal, que essa alma não morre. É uma coisa que é mentira também, que está na Bíblia. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18:4, diz assim: assim como a alma do filho é minha, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Nós todos pecamos, nós todos morremos. Mas isso é um assunto que a gente pode discutir depois em outro vídeo, né? Falar essa explicação em outro vídeo. E o tormento eterno, que é o pior de todos. Imagina comigo, se você já sofre nessa terra que a gente está vivendo, muita criminalidade, pessoas que morrem de acidente de carro, pessoas que estão morrendo por doenças, de câncer. A pessoa já sofre tanto aqui como está viva, depois que morre, vai ter um sofrimento interno. Que história é essa? Muitas ensinam que a pessoa vai para o inferno e outras vão para o céu. Digo aqui que não tem nada disso na Bíblia. Hoje, eu disse para um amigo meu que perdeu a mãe dele, e falei: rapaz, você é muito amigo meu, você não se preocupa, porque você está triste, que a gente sabe como que a gente fica triste quando a gente perde alguém da nossa família, mas você pode ter certeza, a sua mãe não vai para o céu, mas também ela não vai para o inferno. Por quê? Porque o corpo dela vai decompor aqui na terra, vai voltar ao pó, como foi feito do pó da terra, mas o Espírito que Deus deu a ela, esse sim, esse vai retornar a Deus. Então, no momento certo, Deus vai ressuscitar ela, como vai muitas outras pessoas, e vai voltar aquele Espírito para aquela pessoa. Ela vai estar com um corpo diferente, mas o Espírito, que é o dom de Deus, é o mesmo. Ela vai estar com todas as faculdades mentais, vai lembrar de tudo, vai lembrar de você, de toda a sua família. Isso aí Deus não vai tirar dela. Vai dar um outro corpo a ela, né? Mas o espírito, a capacidade de raciocínio, de pensar, vai ser o mesmo que ela tinha antes, de quando ela estava viva. Olha que coisa linda! Então, isso aí que é importante. Então, hoje eu termino, sabe, aqui esse vídeo, né, explicativo, dizendo o que diferencia uma religião da outra. Religiões tem muitas formas de Deus, mas agora você tem que saber qual aquela que ensina realmente o que está escrito na Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia, isso aí é importante a pessoa saber. A pessoa tem que entender, procurar ver, saber se realmente naquela igreja que ele está ali é uma igreja que leva a pessoa ao conhecimento exato das coisas de Deus. Porque tem um aí, que eu não estou falando mal de igreja, mas o dirigente dela está vendendo feijão para as pessoas, para os irmãos, dizendo que aquele feijão, que se a pessoa comprar na mão dele, que é um feijão que vai curar o coronavírus, que é um feijão que a pessoa que tiver o coronavírus pode ficar tranquilo, que ele vai melhorar do vírus, né? Então, e o valor? R$1.000, quem não tem 1.000 não tem problema. Se você tiver 800, vende também. Mas se você tiver 800, pode ser 400, pode ser 200. E o valor mínimo é R$100. Mas se caso a pessoa chegar lá e não tiver 100, ele vende até por menos também. O nome dele é Valdomiro, o pastor da igreja do poder de Deus.
mas a justiça já está na cola dele, porque isso é crime, não se faz isso, não se engana as pessoas, não, isso é uma religião falsa. A dele é uma religião caracteristicamente falsa, porque a pessoa que fala que vai comprar feijão e esse feijão vai curar a pessoa do vírus, o que você espera de uma igreja dessa, de um dirigente desse? Pensa aí com vocês. Como eu estou dizendo, não estou falando mal de igreja nenhuma, mas isso que eu acabei de dizer aqui foi televisionado, passou na televisão, no SBT, passou em outras emissoras também. Então eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, doa a quem doer, porque a palavra de Deus a gente não pode mentir. A gente tem que falar da palavra de Deus, a verdade, sem mentir para ninguém. Porque quando você pega a Bíblia, mas começa a falar coisa que não tem na Bíblia, coisa que não existe na Bíblia, ali não tem nada de Deus, tá certo? Eu sei que tem muitas pessoas aí que pregam o Evangelho de uma maneira correta, de uma maneira segura, isso aí tem, mas tem muitos picaretas por aí, viu? Tem muitos que se diz ser isso e você vê, não é nada daquilo que eles falaram, né? Então, tem muita maneira de você distinguir uma religião verdadeira de uma religião falsa. Agora, antes de terminar esse vídeo, que já estou assim quase terminando, vai haver uma coisa muito importante com relação às religiões falsas. Vai haver um decreto na ONU, que quem vai fazer que esse decreto seja, né, lançado na ONU e seja cumprido pela ONU, é o poder de Deus. Deus vai fazer que as pessoas lá da ONU, da organização, né, mundial, que é a ONU, né, Organizações Unidas, né, das Nações Unidas, decretar um decreto, que esse decreto vai ser mundial, para acabar com todas as religiões falsas. Todas as religiões. Aí vai ter uma, que eu não vou falar qual é, né, para não dar problema nenhum, né, e nem vou dizer, que vai ter uma que não vai aceitar esse decreto. Vai ser uma só. Ela vai começar a pregar, continuar pregando a palavra de Deus, e eles vão vir em cima, igual vieram naquela época da antiguidade, na época de Cristo, que perseguiu Cristo, perseguiu os irmãos, né? Até o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor de Jesus Cristo, né? Que depois ele foi um grande escolhido também, fez muita obra em nome de Deus, né? Então, vai acontecer isso. Então, todas aquelas que são falsas vão ficar com medo de pregar a palavra de Deus, por causa do decreto que saiu da ONU, porque vai ser um decreto que, se a pessoa desobedecer, vai ter consequências seríssimas, às vezes até mesmo de a pessoa ser levada a ser presa, você entendeu? Aí eles vão parar, porque vão estar com medo, mas vai ter uma daquela que fala do verdadeiro Deus, que ensina as coisas do verdadeiro Deus, que não tem mentira, não tem heresia. Essa, eles vão continuar e eles vão vir em cima. Mas na hora que eles vierem em cima dessa que está continuando, Deus vai vir, aí o bicho vai pegar. Sabe por causa de quê? Deus já vai vir para trazer a destruição global desse povo que não quer aceitar Deus, que não quer aprender a palavra de Deus, não quer colocar em prática as coisas que Deus ensina. Que um dos maiores mandamentos, Jesus resumiu em um só. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame o teu próximo como a si mesmo, coisa que hoje não tem, não é verdade? Então, vai ser isso. Mais uma vez, então, eu agradeço vocês, tá, por esse vídeo que vocês estão assistindo. Quero pedir desculpa aí se alguém achou que eu ofendi ele, ou se achou que eu ofendi a igreja que ele frequenta, tá? Quero deixar claro, porque o que eu estou falando aí está na Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, você pega essa Bíblia e lê o que está escrito lá, tá certo? Aqui eu não minto, aqui eu falo o que está na Bíblia. Eu não posso falar nada do que não esteja aqui na Bíblia. O meu lema sempre é esse. É dizer sempre que está na Bíblia, falar onde estão os capítulos, os versículos. É por isso que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos, para você saber aonde está determinado o texto. Porque quando a pessoa lhe fala uma coisa, você pergunta, qual texto está escrito? No qual capítulo?
é de João, é de Marcos, é de Mateus, aí fica mais fácil, né, para você entender as coisas que estão escritas, tá ok? E se vocês gostam sim de assistir esses vídeos, né, que eu estou sempre fazendo, que eu faço de coração, tá certo? Sem interesse em nada, tá certo? Faço porque eu gosto de falar da palavra de Deus. Aí vocês vão lá no canal, entra lá no YouTube, escreve assim, Canal Teologia da Salvação. Aí vai aparecer minha carinha lá, aí pronto, vocês clicam lá, se inscrevam, tá certo? E obrigado. Até o próximo.